Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro de 1 Crônicas. Nós temos apenas um mapa bíblico para falarmos desses dois livros, não é? Da mesma forma que 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, era apenas um livro no original hebraico, 1 Crônicas e 2 Crônicas também segue a mesma sequência, não é? Nós vamos ver personagens que já são familiares para nós. Isso mesmo, vamos falar de Salomão, de Davi, de Ezequias, de Josias. São personagens que nós vamos ver novamente aqui no livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas, né? Eu vou deixar lá no meu stories, né? Esse mapa para que você possa visualizar de uma forma mais ampla. E se você quiser adquirir, isso mesmo, eu vou deixar também um link disponível aqui no canal, também lá no Instagram, da Educação Cristã, dessa editora maravilhosa que tem nos apoiado, né, no projeto aqui Priorizando a Palavra de Deus e tem disponibilizado desconto, e algumas coisas a mais para aqueles que estão aqui no canal e querem aproveitar para adquirir esse material. E esse material, você adquirindo, você pode usar ele, quantas vezes você quiser. Você pode utilizar ele com a sua família inteira, no seu estudo bíblico. Ele é adequado para criança, para adulto, para velho, para todas as idades. É de fácil compreensão, como você já tem visto aqui, né? Eu já tenho alguns anos o meu e não abro mão dele na minha leitura anual, porque ele simplifica muito o entendimento de livro para livro, né? E ele é um valor único de Gênesis Apocalipse. Você recebe, na verdade, o material em PDF. Eu, no caso, imprimi, né? Fui numa livraria e pedi para imprimir, encadernar. Você também pode fazer isso e você vai ter sempre esse material disponível. E o arquivo em PDF, você tem ele no computador, no tablet, né? Dá para você acessar até mesmo no celular. É isso mesmo, é um material riquíssimo. Então, vou colocar o link da promoção que eles disponibilizam aqui para as pessoas que são do canal. Então, no hebraico, crônicas significa acontecimento dos dias. É isso que quer dizer crônicas. E nós vamos ver repetição dos fatos narrados em Samuel e também no livro de Reis, né? Possivelmente, o livro de crônicas vai ser escrito após o retorno do cativeiro babilônico, né? E há indícios de que os autores possivelmente seja Esdra e Neemias. Então, fatos importantíssimos, né? Aqui no nosso primeiro dia de crônicas. E nós vamos ver, iniciando o livro de crônicas com uma genealogia. O que é a genealogia? É isso aqui. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Aí eles vão trazer os descendentes de Jafé, né? Porque lembrando que o mundo foi destruído pelo dilúvio e os únicos sobreviventes foi Noé e sua família. Então aqui o livro de crônicas, ele traz essa genealogia, iniciando aqui pela figura da família de Noé. Então, começando pelo descendente Jafé, depois ele vem para Cã e depois ele vem para Sem, que são os 3 filhos de Noé. Depois ele vai trazer a descendência de Abraão, porque da descendência de Sem, nós vamos ver que vai finalizar aqui com Naor, Terá e Abraão.
E aí ele vai iniciar ainda no capítulo 1 essa descendência a partir de Abraão, que é muito importante para nós, né? Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael, né? Então, estes são os registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Kedemam. Estes foram os filhos de Ismael, né? Apesar de Ismael ter sido primogênito de Abraão, a bênção e a promessa de Deus era reservada a Isaque. Lembrando que o Isaque era o filho da promessa, que Deus tinha prometido dar um filho a Abraão, e este filho era Isaque. Por conveniência, pressa, jeitinho, Sara dá a sua serva para se deitar com Abraão, e aí da escrava nasce o filho Ismael. Pois bem, ele vai falar também dos filhos de Quetura. Isso mesmo, após a morte de Sara, Abraão vai se casar novamente, né? E vai ter filhos de Quetura, da concubina de Abraão, nós vamos ter também. Então ele vai trazendo tudo isso, os descendentes de Abraão, inclusive com Quetura, né? E Abraão gerou Isaque, e os filhos de Isaque foram Esaú e Israel, que nós sabemos que era Jacó, que Deus posteriormente vai trocar o nome dele. Os descendentes de Esaú, ele vai trazer aqui, que vai descender aí os povos de Edom, né? Então, ele vai trazer tudo detalhado no capítulo 1, e ele vai trazer também os reis de Edom, para você ver como era forte a descendência de Abraão. Apesar das 12 tribos de Israel sair a partir de Jacó, que recebeu ali a bênção da primogenitura, que foi renunciada, dada, né, trocada pelo seu irmão Esaú, mas nós vemos também o registro da descendência de Esaú através dos edomitas e os reis poderosos de Edom. E aí, no capítulo 2, ele vai trazer os descendentes de Israel, que aí nós estamos falando da figura de Jacó, né, que vai ter a genealogia de Israel, o povo santo separado para servir a Deus e herdar todas as promessas. Então, estamos falando das 12 tribos. E logo, no capítulo 2, versículo 1, ele vai trazer: os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Benjamim, Naftali, Gade e Asser, né? Então, estamos vendo todos eles aqui. E você pode ver a descendência de cada um deles. Os descendentes de Judá, tá? Os descendentes, que na verdade vai se dar um ênfase à descendência de Judá, porque estamos a falar aqui dos reinados, e aí não tem como falar de reinado de Israel sem falarmos do grande rei Davi. Então ele vai falar sobre o filho de Etã, que foi Azarias, e os filhos de Esrom, que foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e aí você já lembra de Ruth, né, a moabita que casou com Boaz. Boaz vai gerar Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé, né, vai gerar Davi entre os seus filhos, né? Então, outros descendentes também vai ser elencados aqui, cada um dele. E aí, nós vamos ver os descendentes de Caleb,
isso mesmo, né? Ele vai trazer aqui os descendentes que era irmão de Jeramiel, de Messa, filho mais velho de Messa, gerou Zifre. Outros descendentes de Caleb foram os filhos de Maresa, pai de Hebron, né? Então, ele vai trazer detalhamento. Então, você percebe aqui que no livro de 1 Crônicas, nós vamos ter um enfoque muito forte na genealogia, né? Que é a origem. Porque eu acabei de falar para você que no hebraico, crônicas significa os acontecimentos dos dias. E para falarmos dos acontecimentos do dia, vamos precisar dar enfoque às pessoas, né? Então, isso para o israelita, isso é muito forte, né? Para o povo hebreu, isso é muito forte. Falarmos de pessoas, falarmos de descendência. Em todo o tempo nós vamos ver. Nos reis, né, que nós vimos agora há pouco, em Samuel, fez conforme o seu pai Davi. Nem era o pai mesmo Davi, mas vinha da descendência de Davi. Então, para eles isso é muito forte, suscitar gerações, né? Hoje, né, no nosso mundo do lado de cá, nós temos, né, muita desvalorização da família, da descendência, né? E temos perdido as nossas origens. Você já percebeu que muitas vezes nós nem lembramos quem foi o nosso bisavô, o nosso tataravô? E aí eu quero trazer uma reflexão. Convide as pessoas, né, mais maduras da sua família e faça sua árvore genealógica. Veja da onde vem, porque isso é o que a Bíblia nos ensina. Saber da nossa descendência, né? Saber da nossa genealogia. Deus, ele sempre zelou por esta genealogia. E nós do mundo de cá, né, ocidental, muitas vezes não percebemos como desvalorizamos as nossas origens e as nossas famílias. Então aí vai uma dica, um exercício para você nesta semana, lembrar. Pergunte para sua mãe, se você já tem vó ainda viva, relembre quem são, né, os seus antepassados, né, não só os nomes, mas a história da sua família. Pois bem, e aí nós chegamos no capítulo 3, né, falando da descendência de Davi e da promessa que Deus fez a Davi, que ela vai continuar ativa, né? Nós vamos ver as esposas, falamos das esposas, dos filhos de Davi nos outros livros e ele vai tornar a falar. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebron, né? Então, Davi, ele foi primeiro rei de Judá, para depois todas as outras tribos fazê-lo de rei. Então, nós vimos ali que houve, né, uma certa turbulência quando foi passado o reinado de Salomão até Davi estabelecer-se como rei, né? Estes são os filhos de Davi que nasceram então em Hebron. O mais velho era Amon, filho de Ainoá, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. Então, aqui você começa a ver nomes que são familiares. Lembra de Abigail? Isso mesmo? Pois bem, o terceiro era Absalão. Lembra do jovem Absalão, que era belo, mas astuto e usurpou o trono do seu próprio pai? Pois bem, ele era filho de Maca, filho de Talmai, rei de Gerur. E o quarto era Adonias, filho de Agite. Você também lembra de Adonias. O quinto era Cefanias, filho de Abital. O sexto era Itreão, que era filho de Egla, esposa de Davi. Então aqui vai falar das mulheres de Davi, mas também dos filhos que nasceram ainda em Hebron. Foram os seus filhos nascidos em Hebron, onde ele reinou por 7 anos e meio.
Lembrando que Davi, ele vai reinar 40 anos sobre Israel. Mas inicialmente, os 7 anos e meio, ele reinou apenas sobre Judá, né? E depois ele vai reinar, então, dos 7 anos e meio, ele vai reinar mais 33 anos agora em Jerusalém, onde ele vai, né, instituir ali Jerusalém como a grande cidade do rei Davi, fazer ali a sede do seu reinado. Então, depois Davi reinou 33 anos em Jerusalém, o filho de Davi nascido em Jerusalém foi Samua, Sobabe, Natã, Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos: Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Então você percebeu, né? Todos esses filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas, Davi também teve uma única filha mulher. Qual era o nome dela? Tamar. Isso mesmo, e a história de Tamar é uma história muito triste, já falamos sobre ela aqui. E aí nós vamos ver os descendentes de Salomão. Por que os descendentes de Salomão? Porque será Salomão que assentará no trono, na sucessão do reinado de Davi. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon e Josias, né? E aqui nós vamos ver, quando ele fala dos descendentes de Salomão, aqui nós estamos falando dos reis, né? Não fala propriamente dos filhos de Salomão. Por quê? Após o término, Salomão recebe o governo, o reinado integral das 12 tribos de Israel. Mas quando ele morre, nós vamos ter uma divisão. E aí, após a morte de Salomão, que nós vamos ter aquela divisão de reino norte e reino sul, né? Lembra? Frisei muito isso aqui no nosso livro de Reis. Então, vamos ter reino norte e reino sul. Reino sul, Judá. Reino norte, nós vamos falar de capital Samaria, enquanto reino sul, nós vamos ter capital Jerusalém, nós vamos ter a capital Samaria, né? Então, Israel vai ser reino norte, Jerusalém, reino sul. Então, quando ele fala aqui dos descendentes de Salomão, ele está falando não só do filho de Salomão que vai suceder ele, Roboão, mas vamos falar de todos os reinados que vão ter no reino sul. Os descendentes de Joaquim, ele vai trazer, né? Joaquim foi exilado pelos babilônicos e ele vai trazer os descendentes dele, todos aqui enumerados. E por fim, nós vamos ver o capítulo 4, né? Que é uma continuação. Até agora estamos falando de descendência, né? Estamos recapitulando tudo que você viu em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis é consolidado aqui no livro de Crônicas. Então, os descendentes de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jate, Jate gerou Almai, Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Elã foi Jezreel, Isma, Ibibás, sua irmã Azeleupone, Penuel, que era pai de Gedor, Ezer, pai de Uzá. Todos estes foram descendentes de Ur, que era o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém, né? Então, por isso, aqui lá no Novo Testamento, nós vamos ver falar de Belém, Efrata, né? Isaías vai profetizar também sobre isso. Assur, pai de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará.
Naará vai dar à luz a Uza, Éfer, Temene e Astari, né? Então vai falar aqui de cada um deles. Mas eu quero dar uma pausa aqui no capítulo 9, que é o nosso versículo do dia, isso mesmo. E vai trazer aqui a bibliografia mais curta que nós temos na Bíblia. Nós vamos ver no capítulo 4, versículo 9, que é Jabes, isso mesmo. Olhe só o que ele fala. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel: como seria bom se me abençoasse e expandistes o meu território. Sê comigo em tudo o que fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Por que eu falo que é a menor genealogia que nós temos registrada na Bíblia? Por quê? A oração de Jabes, ele começa da parte boa. Você já viu essa oração? Ela é linda. Por quê? Ele não começa falando, sabe, da desgraça dele. Ele começa dizendo que ele foi mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. E aí, depois de falar a parte boa, ele vai contar quão triste foi o início da sua trajetória. Já falamos aqui que o nome dado significava o momento do acontecimento, não é? Por exemplo, Jabes recebeu o nome, por quê? Porque a sua mãe teve um parto muito difícil. Ela coloca o nome Jabes, que queria dizer, né? Gerado com muita dor. Ela teve um parto, ela deu à luz com muita dor. E o significado disso gerou o nome de Jabes. Então, vamos dizer, né, que a pessoa já vem com uma desgraça no nome. Era isso a história de Jabes. E aí, quando ele olha para aquilo que era o nome dele, né? Parecia que sentenciado a história dele, ele lembra que tem um Deus que pode mudar todas as coisas. Olha que lindo, gente! E aí ele ora a Deus. E o resultado é o início da história dele. Ele começa com a parte boa, com a parte feliz. Ele começa mostrando o resultado de alguém que invoca Deus sobre a sua vida. Que ensino maravilhoso Jabes nos traz, não é? Em meio a uma genealogia, nós paramos e nos debruçamos na história de Jabes. A conclusão: Deus o abençoou. Por mais que havia uma sentença de dor estabelecida sobre a vida de Jabes, Deus transforma e faz de Jabes um homem mais respeitoso do que todos os seus irmãos. Deus amplia as tendas dele, o seu território. Deus é com ele, guarda ele de todo mal, de toda aflição. Olha só o resultado da vida de Jabes, porque ele ousou orar e confiar no Senhor. Eu te desafio hoje a orar e confiar no Senhor, independente daquilo que foi declarado sobre a sua vida. Teu Deus, ele é poderoso, e ele é o mesmo ontem, hoje, e ele é eterno. Oh, aleluia! Né? Maravilhoso nós iniciarmos o livro de Crônicas falando a respeito, né, de tantos nomes conhecidos por nós, mas também da história de Jabes aqui. E amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais dessa genealogia, porque nós vamos falar dos descendentes de Rubem. Isso mesmo. Vamos falar ainda um pouquinho mais dessa descendência de Jacó. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida e invocar o Teu nome sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre este mês, sobre este tempo chamado hoje, Senhor. Sabemos que independente de toda a previsão que possa haver sobre o dia de hoje, sobre
o mês de abril, Senhor, nós sabemos que Tu és infinitamente poderoso para transformar toda maldição em bênção, para transformar, Senhor, os nossos dias, Senhor, sabe, em bênção, em vitória, em alegria. Por mais, Senhor, que há um decreto de impaciência sobre o mundo, Senhor, de guerra, o Senhor é o Deus de paz. E queremos viver acima dessa circunstância, com os nossos olhos fitos no Senhor e colocando diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? E Deus te abençoe.